O consumo de medicamentos para emagrecer sem prescrição médica tem crescido de forma preocupante no Brasil. Dados de farmácias e relatos de profissionais de saúde apontam que a busca por resultados rápidos tem levado muitas pessoas a usar esses remédios de forma indiscriminada. Entre os mais procurados estão os inibidores de apetite e os medicamentos à base de semaglutida, como a popular caneta da magreza. Sobre esse assunto, o Jornal Alerta Geral conversa agora com a médica especialista na área de emagrecimento, doutora Raíssa Portela. Nessa entrevista, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Bom dia, jornalista Luzenor de Oliveira. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia a você, ouvinte, internauta. Jornalista Beto Almeida, seja bem-vindo. Doutora Raíssa, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Por que esse crescimento disparado no consumo de medicamentos para emagrecimento? Bom dia. Bom dia a todos. Infelizmente, esse crescimento exagerado, sem acompanhamento médico, vem levando muitas pessoas a quererem esse resultado rápido, rápido de emagrecimento, para se igualar às pessoas aí da internet, blogueiros e tudo. Então, existem vários riscos, que a gente está observando, de pacientes que estão em uso das canetas, principalmente, tão faladas canetinhas, sem o acompanhamento médico, principalmente como hospitalizações. Depois, quando for precisar da medicação, já não vai ter um efeito tão benéfico. Então, existem muitos riscos aí dessas medicações sem o acompanhamento e a indicação real. Quais são os efeitos colaterais dessas medicações, especialmente do ponto de vista de medicamentos que não têm o acompanhamento de um profissional da área de saúde, de um médico? Pronto. Dos efeitos colaterais mais comuns, a gente vê a constipação, que é o paciente ele fica com o intestino preso, podendo levar a algumas outras complicações, como hemorroidas, fissuras anais, que acabam que, às vezes, até sendo cirúrgico nos casos, Também temos a questão de náuseas e vômitos, então o paciente ele pode ficar desidratado, precisando ficar internado, às vezes, para uma hidratação mais rigorosa, tá? E casos também até mais graves, uma pancreatite, Então, realmente é algo que é medicação, então deve ser realmente prescrito por um médico, e agora precisa de retenção da receita nas farmácias, que vai ser algo importantíssimo para a segurança de qualquer paciente. Doutora Raíssa, o que a gente escuta e acompanha na mesa, seja no café da manhã, no almoço, no jantar ou nos bares, é que muita gente parte para o consumo dessas medicações, até mesmo sem a necessidade de emagrecimento, mas apenas para produzir uma imagem física, para se sentir ali mais à vontade, melhor, não apenas do ponto de vista do organismo, mas da estética. É aí que mora o risco do consumo excessivo dessas medicações? Não somente nesses casos, Então, o que a gente tem que ver é que hoje, como eu estava até conversando sobre a questão de imagens na internet, de blogueiras que mostram aquela vida, que é corpo perfeito. Então, a gente está numa era que o corpo perfeito é um corpo seco, um corpo magro, sem nenhuma gordura. Porém, sem acompanhamento principalmente, isso gera vários riscos, principalmente da desidratação e a perca da massa muscular desses pacientes que já não tem muito o que perder, vamos dizer assim. Então, existem vários indicativos da medicação, como pacientes que têm a resistência insulínica ou então aumento de gordura aí, mas esses outros que já não têm, como você mesmo citou, eles podem perder massa muscular se não tiver um acompanhamento ideal. E assim, perdendo massa muscular com diversas, vamos dizer assim, preocupações aí do futuro, como fraturas fáceis, de se levar o paciente ele pode se fraturar mais facilmente, como também aquele emagrecimento com aquele aspecto de envelhecido. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a médica nutróloga Raíssa Portela sobre a saúde de quem excessivamente abusa dos medicamentos para emagrecimento. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Você já experimentou, Beto Almeida, alguma medicação para emagrecer? Porque eu tenho uma fórmula. Não, nenhum. Eu acho que a melhor mesmo é a doutora Raíssa é nutróloga, vai me dizer, eu acho que é trancar a boca em primeiro lugar e com certeza ingerir alimentos de melhor qualidade. Mas aí eu quero conversar com ela sobre isso
depois. A primeira pergunta que eu queria fazer para a doutora Raíssa é o seguinte: a senhora falou exatamente que agora entra em vigor, ou não sei se já está, a questão da prescrição, né, exigindo receitas. Isso, de algum modo, vai regulamentar um pouco mais esse mercado, doutora? A senhora acredita que vai colocar um pouco mais de ordem nesta venda, que eu diria até meio desordenada, dessas canetas emagrecedoras, por exemplo? Com certeza, isso vai ser muito importante, né? Porque os pacientes estão chegando nas farmácias e estão zerando os estoques. Então, até para os pacientes que realmente precisam da medicação, eles estão tendo esse prejuízo pela falta deles nas farmácias. Então, vai ajudar no sentido de evitar esses efeitos colaterais, mas a gente sabe que sempre dá um jeitinho, né, de comprar. Então, assim, vai ajudar a evitar esses efeitos. Porém, o ideal realmente é você ter um acompanhamento médico adequado para saber sua real indicação, a dose também correta, porque muitos acham que tem que imitar a dose do coleguinha que está usando ao lado, mas não é. É uma dose muito bem particular e prescrita de acordo com a necessidade de cada um. Beto, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu sinto que você também tem outros questionamentos. Não, claro, e principalmente agora, a gente sabe que essas canetas emagrecedoras, elas têm a indicação para quem tem problemas com diabetes tipo 2, por exemplo. Imagina uma pessoa que é saudável, que apenas tem ali uns quilinhos extras, toma esses emagrecedores. Isso não pode ter um efeito colateral, inclusive em relação, por exemplo, a doenças que ele nem sequer tinha, a própria diabetes, por exemplo, ou quais são os efeitos que isso traz para ele, por exemplo? Em relação mesmo à medicação, hoje em dia ela já foi liberada também para o emagrecimento, e não somente, né, para diabetes, mas a gente tem que entender que a maioria das pessoas que precisam emagrecer já tem uma resistência insulínica, né, que o que é isso? Uma resistência insulínica é uma pré-diabetes. Então, você já vai ter a necessidade por isso, não vai ser um diabético propriamente dito, mas já vai ter aquela predisposição. E aí, como você citou, em relação à medicação, ela poder fazer um efeito de pessoas que não têm, pode sim, pode baixar a glicemia, né? Principalmente se o paciente estiver fazendo um exercício de alta intensidade ou passando altas horas, grandes quantidades de horas aí sem comer. Então, realmente pode ter esse prejuízo de hipoglicemia. Mas a medicação em si, ela não vai gerar uma diabetes, não. Mas pode causar uma hipoglicemia que realmente é uma condição bem complicada e pode gerar riscos maiores. Doutora Raíssa, a senhora já falou sobre os efeitos do uso desses medicamentos sem a prescrição e eu acrescento outra pergunta também neste contexto. E quando o consumo é de medicamentos de origem duvidosa? Às vezes a gente fala, olha, compraram ali na esquina, compraram em feiras uma medicação, algum similar. Quais são os efeitos desse tipo de consumo? Pronto, aí principalmente, né, agora que a gente vê muito, vários casos aí nos jornais saindo de medicações trazidas, às vezes até do exterior, que até o vizinho está vendendo. Então, realmente, a gente precisa ter um controle disso. Pode ser colocado qualquer medicação. Eu sempre mostro para meus pacientes aqui a facilidade de você pegar uma caneta vazia e colocar qualquer substância dentro dessa caneta, né? Então, é algo que é surreal, gente. Vários pacientes disseram, eu comprei, não emagreci nada, ou comprei e passei muito mal, precisei ir para o hospital com desidratação. Então, o maior prejuízo vai ser do paciente, que ele está fazendo investimento caro de uma medicação, não sabe a procedência de colocar o que veio armazenado, né? Então, realmente, é bem complicado comprar de qualquer fornecedor. Doutora Raíssa, uma dúvida que eu tenho aqui. Imagina o seguinte, ok, a pessoa que quer emagrecer, quer usar essas canetas emagrecedoras, a senhora é nutróloga. Mas se essa pessoa procurar uma nutricionista, essa nutricionista também está preparada? Porque às vezes as pessoas confundem muito o papel do que é ser nutrólogo, do que é uma nutricionista. Queria que a senhora até explicasse assim. Eu quero também ouvir, explicar essa diferençazinha, que é básica, que eu sei que é importante, entre nutrólogo e nutricionista, e quem está melhor preparado para fazer essas indicações. Pronto, isso é uma pergunta universal, todo mundo tem essa dúvida, né? A diferença mesmo entre o nutricionista e o nutrólogo, o nutricionista, ele é um profissional responsável por fazer uma prescrição da sua alimentação, que você vai comer de manhã, à tarde, então ele vai fazer uma reeducação alimentar baseado nas calorias que você vai precisar ingerir, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia ou qualquer outra condição, né? E melhorar uma diabetes. Já o nutrólogo, ele é um médico, certo? Um médico que fez ou uma pós-graduação ou uma especialidade na área da nutrologia
E o que é que significa isso? A gente vai conseguir colocar, se o paciente tiver com baixa de vitaminas, a gente consegue prescrever, seja intramuscular ou via oral. A parte hormonal também é algo também muito bem visto aqui no consultório, né, nessa questão de pacientes que têm já uma deficiência hormonal, seja menopausa ou andropausa, ou pacientes com sarcopenia, que é abaixo de músculos, e aí vamos precisar fazer reposições hormonais. E o médico também ele está capacitado em colocar medicações, seja para poder controlar o apetite, seja para diabetes, seja para qualquer outro segmento de compulsão alimentar também. Então, a diferença é essa, que o médico, o nutrólogo, ele vai estar capacitado em prescrever medicações. O nutricionista, ele vai ficar com essa parte da prescrição alimentar, né? A reeducação alimentar, aquele plano alimentar de cada paciente. Mas os dois trabalham muito em conjunto. Tá? Então, assim, o melhor cenário que a gente vê o paciente que ele tem mais resultado é o paciente que ele é acompanhado tanto pelo médico, gerando essa parte de ou controle de apetite, se for para emagrecimento, ou de reposições de vitaminas, junto com o acompanhamento do nutricionista. Eu estou gostando deste papo, jornalista Beto Almeida, porque a gente fala sobre um assunto que está à mesa de milhares e milhares de pessoas no Ceará e milhões de pessoas no Brasil. E neste momento, a partir da nossa FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, para outras 28 emissoras no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora, abordamos um assunto que tem repercussão na vida, no presente e no futuro dessas pessoas. Então, já entrando aqui na reta final da nossa conversa, doutora Raíssa, nós temos também outra abordagem. Por exemplo, qual é o impacto do ponto de vista emocional naquele calendário, na agenda de quem quer perder peso? Eu tenho uma forma de perder peso, um caminho, né? Por exemplo, eu acho que controlando a boca, controlando o que se consome, partindo para uma alimentação mais saudável e também para atividades físicas, a gente tem um canal aberto e escancarado para controlar o peso e ter uma saúde em dia. Mas, claro, tem o aspecto emocional, que nem todas as pessoas conseguem administrar essa questão da alimentação, nem todas as pessoas têm uma disposição para fazer atividade física, daí partirem para a medicação. Nesse aspecto da vertente emocional, do efeito psicológico, como administrar essa situação? Pronto, isso aí é o que todo mundo quer, né? Emagrecer com rapidez, tá? Mas é entender que emagrecer com rapidez também gera vários impactos psicológicos, né? Principalmente que você tá ali, você tá do nada, você sente a redução da sua fome, tá? E se tirar a medicação, com certeza você vai voltar a ter aquela fome. Então, como você falou, a principal forma de emagrecimento realmente não é nem fechar a boca, vamos dizer assim, mas realmente ter uma alimentação adequada, porque se a gente fizer uma dieta muito restritiva, no final do dia, a compensação vai ser querer comer algo bem mais calórico, algo mais que vai te gerar aquela satisfação também psicológica. Então, o paciente, ele quer emagrecer rápido, mas ele também quer caminhos fáceis. Então, a gente tem que entender que a melhor forma do emagrecimento é ele ser acompanhado, claro, com a medicação, pode ser um grande ajuda ali naquele momento, mas ele precisa fazer o básico, que é uma alimentação adequada, com também um exercício, né, um exercício físico, para evitar que ele perca muita massa muscular. Então, massa muscular, eu sempre vou falar sobre isso. É algo que vai ajudar a acelerar o metabolismo e vai evitar que o paciente reganhe peso quando passar esse processo de uso das medicações. Então, questões de rapidez, a medicação tem sim, principalmente essas atualizadas, né, tem um grande, vamos dizer assim, rapidez em emagrecimento do que outras anteriores. Mas também geram vários impactos psicológicos, como depois da retirada dela. Por isso que até na retirada da medicação precisa ser algo com desmame, algo acompanhado, para evitar qualquer reganho de peso, assim como a gente vê até em cirurgias bariátricas. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a doutora Raíssa Portela, médica nutróloga. Doutora Raíssa, agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral, com essa boa contribuição para os nossos ouvintes refletirem sobre a importância de uma vida mais saudável, de um emagrecimento acompanhado por um profissional de saúde, por um médico. A senhora, o nosso bom dia e um bom trabalho. Obrigada.
Jornalista Beto Almeida, para finalizar, registro aqui a audiência da Débora, que está no interior do Ceará, o Paulo, no município de Russas, nos acompanhando pela FM 98.5, Maria de Jesus em Fortaleza, ligada aqui na nossa Expresso FM 104.1, o Júnior Maia está em Aracati, ligado na Canoa FM 96, o Edmilson, lá em Novo Oriente, Evaristo em Umirim, a Camila, charada, nossa Camila Maciel, está em Barreira. Você sabe onde é que fica Barreira, Beto Almeida? Sim, Luciano. Onde é, Beto? Do Vale do Acará. É, acertou. O Assis Paiva em Juazeiro do Norte, a Maria Antônia em Aquiraz. Final do nosso bate-papo político aqui. Mais, daqui a pouco com o Marcos Furlan. A você, Beto Almeida, uma boa quinta-feira, um bom feriado. Um bom feriado a todos e até amanhã.